Oi, gente, a aula agora é sobre Rosa Luxemburgo. Reforma ou revolução? Vamos ver? Então, no final do século XIX, o liberalismo e o comunismo entraram em crise. Rosa Luxemburgo foi uma das dirigentes do Partido Comunista mais influente da Europa. Era o Partido Social Democrata, o SPD alemão. Conflito entre Rosa Luxemburgo e Bernstein. Vamos aprender de onde vem esse movimento de centro-esquerda no mundo ocidental? Então, lá no Partido Social Democrata alemão, existia uma questão polêmica, um problema. Por quê? A Alemanha, estava em turbulência por causa da possibilidade de uma guerra, a Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu ali? O governo alemão precisava despertar nas pessoas, nos trabalhadores, o sentimento nacionalista. Para que as pessoas estivessem muito animadas e dispostas, com muita força de vontade, de irem para a guerra, lutar nas trincheiras e morrerem pela sua pátria. Enquanto o governo não estaria lá, dando e levando tiro, entende? Então, esse governo aí, é como acontece nas guerras normalmente, Enquanto os trabalhadores vão para a guerra, lutar, darem as suas vidas pela pátria, os governantes ficam, protegidos. Isso não é novidade, todo mundo já sabe. A questão era, existia um partido comunista na Alemanha, que era o partido de maior influência na Europa, era o maior partido comunista na Europa. Comunismo pressupõe propriedade coletiva e liberdade coletiva. Pressupõe materialismo histórico e dialético. Materialismo histórico, a história da humanidade possui base material. Materialismo dialético, a transformação, o fim do capitalismo vai acontecer através de uma revolução armada. Beleza? Então são as teses fundamentais do comunismo para você entender essa aula. E o governo alemão procurou os dirigentes do Partido Comunista. E Rosa Luxemburgo e Bernstein eram dirigentes. E Rosa Luxemburgo virou e falou, olha só, peraí, parou tudo. Essa guerra é um conflito imperialista, portanto capitalista. Nós somos comunistas, queremos destruir o capitalismo e não vamos, em hipótese alguma, falar para os operários do partido irem para a guerra, lutar por uma questão nacionalista. Presta atenção aqui, olha para a tia Heloína. O comunismo e o liberalismo são teses internacionalistas. Para você nunca mais esquecer disso, pensa comigo. A globalização hoje, o multiculturalismo hoje é a concretização da internacionalização do liberalismo. Portanto, a gente chama de neoliberalismo. Até aí, beleza. O comunismo, no entendimento internacionalista, pode ser compreendido através da frase de Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista. Proletários do mundo inteiro univos. Proletário é quem não é patrão. Proletário é quem é empregado, quem vende a mão de obra em troca de um salário. Por acaso Marx escreveu proletários, matai-vos numa guerra para proteger os interesses capitalistas? Não. Então, Marx jamais concordaria com isso. E a Rosa Luxemburgo falou, nós somos comunistas, somos contra o capitalismo, somos internacionalistas e não vamos, em hipótese alguma, orientar os trabalhadores do partido a irem para uma guerra. Isso não vai acontecer. Mas Bernstein não ficou tão contra assim. Tem também os créditos de guerra. O governo alemão não só queria que os operários fossem lutar para morrerem numa guerra, como queria também que eles votassem em favor dos créditos de guerra. Vocês podem pesquisar, essa informação é difícil de encontrar. Crédito de guerra é imposto extra cobrado do povo para armar o país para a guerra. Tipo, não basta você ir lá morrer. Você tem que pagar um imposto, tá? Também. E a Rosa Luxemburgo se posicionou contra isso, ela achou um absurdo. Só que houve uma assembleia no partido. Na assembleia, o Bernstein falou e depois a Rosa Luxemburgo falou. Só que a Rosa Luxemburgo, ela foi mais clara do que o Bernstein e explicou para os trabalhadores. Vem cá, vocês estão muito afim de irem morrer numa guerra para defender os interesses do capitalismo?
Nós somos comunistas, nós queremos destruir o capitalismo, nós não concordamos com o capitalismo. Não faz o menor sentido vocês irem para lá morrer, e ainda mais com imposto de crédito de guerra. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Vocês não devem concordar com isso. E os operários entenderam o que a Rosa Luxemburgo falou, e os operários se posicionaram em favor da Rosa Luxemburgo, contra os créditos de guerra, contra irem para a guerra, porque a guerra era um conflito nacionalista. Tem uma coisa interessante, que eu acho bem legal de se falar, é sobre a minha bandeira não é vermelha, a minha bandeira é verde, azul, amarela. Gente, olha só. A pátria do comunista é a liberdade coletiva e a propriedade coletiva. A pátria do liberal é a liberdade individual e a propriedade privada. Nacionalista é o conservador. Estão vendo essa imagem aqui? A foice e o martelo? A foice representa os trabalhadores do campo que até hoje no Brasil não possuem seus direitos trabalhistas respeitados. Ainda existe no Brasil trabalho análogo à escravidão, tá? E o martelo significa o trabalhador da fábrica da cidade, tá? Então, falar em comunismo significa falar num processo de luta contra a exploração. Só que Rosa Luxemburgo ganhou o embate lá no partido com Bernstein, os operários concordaram com ela e disseram não a ir para a guerra e não aos créditos de guerra. Adivinhem só, ela foi assassinada por oficiais alemães. Só que o Bernstein precisava justificar no campo teórico o que estava sendo feito no partido, no SPD alemão, no Partido Social Democrata Alemão. O que ele fez? Ele rompeu com a principal tese do Marx do materialismo histórico e dialético. A tese do materialismo dialético foi substituída por um revisionismo, uma reforma, segundo a qual os trabalhadores podem conquistar benefícios, direitos dentro da democracia liberal burguesa. Vem comigo. É como se a gente virasse para os trabalhadores hoje e falassem assim: então, vocês estão trabalhando nessas condições de trabalho muito ruins? Nossa, não fique triste não, nada é tão ruim que não possa piorar, mas para não piorar, vote em mim, eu vou negociar com as elites, eu vou fazer acordo com as elites tradicionais brasileiras para reduzir a miséria e vocês vão ser muito felizes. Essa é a proposta, né? Essa é a concretização da proposta social-democrata da sociedade brasileira. E as teses revisionistas, reformistas, que falam sobre os acordos feitos entre os comunistas e os capitalistas. Pensa comigo, o burguês ele tem a propriedade privada dos meios de produção. O trabalhador vende a mão de obra em troca de um salário. Isso é fácil. Tem mais empregado ou mais patrão? Tem mais empregado. Tem um negócio que Marx chama de exército industrial de reserva, que é a quantidade necessária de pessoas desempregadas para que os patrões tenham a garantia de que vai todo mundo trabalhar, ganhando o que eles estiverem dispostos a pagar, sem reclamar para não perderem um emprego. Olha, que sensacional proposta da social-democracia promovida pelo Bernstein. Vamos negociar com os patrões, vamos fortalecer os sindicatos, né? Como se isso fosse suficiente para acabar com o capitalismo em algum momento. Então, o modelo de social-democracia que se constrói durante o século XX é um modelo que defende a tese do processo eleitoral democrático burguês. Processo eleitoral significa o direito ao voto. Democrático significa que é da democracia, todo mundo vota, todo mundo que é cidadão. Burguês, processo eleitoral democrático burguês. Porque é o que interessa à burguesia. Para o burguês não faz diferença em quem você vota, porque ele pode manipular a opinião pública, porque ele tem dinheiro, entende? Então, ou o povo desenvolve uma consciência de classe capaz de lutar pelos seus direitos, que é o que não acontece no Brasil, o povo aqui não tem protagonismo da vida social, ou ele fica assistindo como público tudo que é feito no cenário político.
Tá? E isso é muito interessante que você saiba. Para quando alguém falar para você, vota em mim que eu vou reduzir as desigualdades, vota em mim, vem cá, me apoia. Você já entender que aquela pessoa ali, ela não vai criar grandes problemas com a burguesia. Sabe por quê? Porque não é da natureza dela, a natureza dela é bernsteiniana. É uma natureza que defende o acordo entre patrões e empregados. Vamos dialogar, vamos ver no que vai dar. Olha como no século XX o Estado está concedendo direitos. Veja como os burgueses estão concedendo direitos para os trabalhadores. Que lindo! Só que não. A relação de exploração, na interpretação de Karl Marx, continua. O exército industrial de reserva é mantido a todo vapor. No Brasil, o salário mínimo nunca foi suficiente para a população viver dignamente. E a gente vai levando como se isso fosse natural. Nós naturalizamos questões sociais, questões políticas, que podem ser mudadas. E segundo Rosa Luxemburgo, segundo Marx, segundo Trotsky, através de uma revolução. Tá? Resumindo, a ideia de reforma e revolução corresponde, respectivamente, às teses revisionista e revolucionária. Tem dois caminhos para você acabar com o capitalismo. Através de uma revolução armada ou através de reformas. Então, Bernstein e Rosa Luxemburgo, eles representam um divisor de águas no que diz respeito à construção teórica do cenário político de esquerda no mundo ocidental. Então, se você gostou da aula, pode fotografar o quadro e até a próxima.